Oi, Léo, bom dia. Eita, desgrama. Para! Gente, o microfone tá ligado. Oi, Sofia, tudo bem? Bom Oi, dia, senhor. Oi, Luca, tudo bem? Eu Oi, tô bem, senhor. João. Oi, senhor. Que Oi, senhor. saudade de você. Bom dia, senhor. Bom Saudade. dia, Gi, tudo bem? Bem, senhor, e você? Ah, tô bem, com a graça de Deus. E como é que tá vocês? Bem. Ô, senhor, o senhor já mandou te dar um Eu tô grande... com sono. Ele tá com saudades. Mando dar um abraço pra você. Ai, obrigado, meus amores, tudo bem? Oi, Tiaguinho. E aí, senhor? Oi, Julinha, tudo bem, Ana Júlia? Oi, Timóteo, tudo bem? Oi, senhor, tudo. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô com sono. Ah, então tá bom, né? Não sei se os professores... Oi, Pietra, tudo bem? Não sei se os outros professores já comentaram com vocês, então vou passar só algumas orientações rapidinho, tá? Que tipo de orientação que eu vou passar, tá? Alunos, por exemplo, né, vocês viram lá que agora os alunos que participaram, que estiverem nas lives, que fizeram as atividades todas, vai ter um pontinho, vamos falar de bonificação lá por atividade. Então, quem estiver participando, quem tiver tudo ok, no final a gente vai estar dando um pontinho lá para estar ajudando vocês, tá? Outra coisa, alunos que ficaram de recuperação, tá? Segunda-feira eu mando para vocês, tá? As atividades e aí vocês fazem, depois eu vou marcar a data para vocês retornarem a atividade para mim, tá bom? Mas aí eu vou estar passando a recuperação na segunda-feira para vocês, tá? Não esquecendo que é do volume 2 inteiro, então tem que ficar atento a isso. Não vai jogar a apostila fora não, tá? Pelo menos para estar aí para vocês entenderem como que faz, tá bom? Outra coisa, hoje eu vou estar fazendo a chamada de vocês. Aí depois que terminar a chamada, se alguém entrar, vocês me dão um toque para eu estar colocando lá certinho, tá bom? Para não ter problema, tá? Mais alguma coisa? Oi, Pietro, tudo bem? Oi, senhor. Ah, então tá bom, tá? Ô, Do senhor, restante, pode perguntar, Chico, pode falar. você vai contar ponto extra pela participação? O que você vai contar? Isso, tá? Por exemplo, nas lives, quem faz leitura, quem fica com a câmera ligada, quem, por exemplo, está participando das atividades, mostra o dever, traz o dever pronto, tudo isso eu vou estar levando em consideração, tá? Ô, senhor, quando você falou em participação, todo mundo ligou a câmera. Oi? Quando você falou em participação, todo mundo ligou a câmera de repente, do nada. Não, eu não tenho certeza. Oi, Carol, tudo bem hoje? Saudade? Oi, senhor, tudo bom? Ah, tá. Oi, Nicolas, tudo bem, filho? Oi, Cambuí, tudo bem? Tudo, senhor. Ah, então tá bom, tá? E para começar a nossa aula agora, eu gostaria da ajuda de vocês, tá? Timóteo, cadê o Timóteo? Cadê o Timóteo? Isso. Timóteo, você pode fazer uma oração para nós aí, de início aí do terceiro bimestre, para que Deus possa estar nos apoiando e tudo mais? Vamos Ô, lá? senhor, eu posso. Meu pai tem reunião atrás. Eu não sei se tá atrapalhando ele falar, mas eu posso, Ah, senhor. tá. Então vamos ver se mais alguém gostaria de fazer. Tem alguém que gostaria de fazer? Gi? Carol? Quem que poderia estar fazendo? Pode ser, senhor? Meu som tá baixo, Gi? Não, senhor. Pra mim tá normal. Tá, quem Não, é que eu tô gostaria- dizendo que a Ana Carolina, ela não tá conseguindo ouvir nada. Ela mandou Ah, tá. Quem gostaria de estar fazendo aí uma oração para nós? Pode ser você, Luca? Que, senhor? Pode ser? O quê? Fazer oração para nós? Nossa. Então vamos lá, pode fazer aí para nós então. Liga a sua câmera e faz a oração para nós aí, tá? Tá. Senhor Deus, amado Pai, muito grato que estamos aqui mais um dia de vida, Senhor. Abençoe todas as pessoas que estão aqui reunidas, Senhor. Tire esse coronavírus do mundo, Senhor. Abençoe todas as pessoas, Senhor.
É isso que eu te peço, abençoe essa aula. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Tá? Muito bem. Então agora o nosso terceiro bimestre está começando para que a gente possa estar, né? Eu não vou compartilhar a tela da frequência aqui da chamada, porque senão vai começar a travar, tá bom? Então vou só estar falando para vocês. Ana Júlia está presente? Tô. Tá. Ana Carolina Barquieri está presente? A Bianca está presente? Professor, A Carolina está presente? tô sim. Enzo? Giovana? Professor, eu. João Pedro? Eu. Júlia de Paula está presente? Leonardo? Professor. Lorena? Luca? Eu. Maria Clara Celeste? Maria Eduarda? Nicolas? Eu. Pedro? Camburi? Eu. Pedro Simeão? Pietra Lourenço? Eu sou. Pietra Naves? Pietro Stavarengo? Pedro Tassim? Eu. Sofia? Tiago? Oi, tô aqui. Timóteo? Tá. Eu. Muito bem. Então, quem não está na sala até o momento é o Enzo, a Júlia, a Lorena, a Maria Clara, a Maria Eduarda, Pedro Simeão, a Pietra Ô, Naves. senhor, o Enzo acabou de entrar, o Enzo. Tá, então deixa eu já marcar aqui, tá? Aí depois se entrar, no final a gente marca novamente, tá bom? Tudo bem? Que foi, Sofia? Senhor, é o segundo susto que eu tomo, porque duas pessoas ficam falando Estouraram o som. assim, né? Ele falou muito perto do fone, senhor. Bota o fone aqui, ó. Não precisa botar aqui. Primeiro foi a Bia, agora o Cambuí. Ah, então tá. Oi, Julinha, tudo bem? Vamos lá, rapidinho, então? Então vamos. Hoje nós temos que chegar até a página 8. Se a gente não conseguir chegar, a gente vai ficar sem fazer a revisão, tá bom? Então vamos lá, rapidinho. Módulo 5, Brasil, página 3, tá? Quem não tiver com a apostila, qualquer coisa dá um print na tela, porque ainda não teve tempo de buscar, e depois passa a limpo, tá bom? Então vamos lá. Brasil, relevo e hidrografia. Os recursos naturais. Chegou a hora de estudarmos os aspectos físicos e naturais do território brasileiro e de aprendermos como o ser humano os transforma em recursos necessários à sua sobrevivência. Nossas aulas, vamos perceber a grande variedade de paisagens do Brasil, paisagens que resultam da atuação das forças da natureza e da forma como a sociedade se relaciona com ela, revelando-se através do seu relevo, da sua hidrografia, do seu clima e das suas formações vegetais. Muito bem. Aí a gente vai falar o quê? Quais são esses recursos, naturais? Nós temos recursos naturais renováveis e não renováveis. Giovana, pode ler para nós, por favor? Claro, senhor. Chamamos de recursos naturais os elementos da natureza requisitos por uma sociedade para atender às suas necessidades. Esses recursos costumam ser divididos em recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. Mas o que diferencia uns dos outros? Os recursos naturais renováveis seriam aqueles inesgotáveis ou com uma capacidade de renovação superior ao seu ritmo de uso. E os recursos naturais não renováveis seriam aqueles que não têm uma capacidade de renovação, ou aqueles cuja renovação é muito lenta. Dessa forma, o vento, a luz solar, a água, as florestas, os animais, os produtos agrícolas diferentes, minerais, seriam considerados recursos naturais
seriam considerados recursos naturais. Muito bem. Então, nós estamos falando aqui do quê? De recursos naturais, tanto renováveis como não renováveis. A gente tem 3 imagens, né? Nós temos a usina de energia eólica, que é aquela usina que é provocada, vamos falar assim, que é feita do quê? Do vento, né? Para quem assistiu aquele filme, né? O menino que descobriu o vento, né? O que ele tenta mostrar, né? Que ele tira a energia, por exemplo, né, lá para tirar água, através do que? Do movimento do vento, né? Depois nós temos aqui uma usina de energia solar, né? Que hoje várias casas já têm, vamos falar assim, essa energia e tudo mais, tá? E nós temos uma plataforma de extração de petróleo, né? Que petróleo, por exemplo, que assim, não é só no mar, nós também temos no solo, né? Nós não precisamos só retirar isso. É que aqui nós temos uma grande bacia, né? Um grande reservatório de petróleo onde é feita essa extração. E aí nós temos essa plataforma, tá? Agora na página 4. Complete o quadro a seguir com exemplos de recursos naturais. Recursos naturais renováveis e os não renováveis. Pode preencher aí, tá? O que vocês acham que são recursos naturais renováveis e os não renováveis? Aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, a água, o vento e o sol são recursos naturais renováveis. O petróleo, o carvão, alguns minerais são recursos naturais não renováveis, tá? Então, são os exemplos que a gente tem. Vamos lá, rapidinho. Não podemos enrolar hoje, não. Entra em qual página, senhor? 8? Não, tô na página 4. Não, eu sei. Você falou que você quer ter qual página? 8? Até a 8. Senhor, seu áudio tá desligado. Não, tudo bem, que eu tava dando um recado para minha esposa. Ah, tá. Obrigado, meus anjos. Pronto? Então, aqui a gente tem exemplos de recursos naturais renováveis e não renováveis. Esse carvão não é aquele que a gente faz lá o churrasco, tá? É o carvão que é retirado como minério, tá? E ele é usado, por exemplo, nas grandes empresas aí, metalúrgica e tudo mais, que a queima desse carvão gera energia também, tá? Vamos lá, Léo? Pode ler para nós? Posso? Pode começar, senhor? Pode. Mas será que um recurso pode ao mesmo tempo ser renovável e não renovável? Esta lista precisa ser tão fixa. Há estudiosos que sugerem uma nova divisão para os recursos naturais, em que um recurso pode ter mais de uma classificação e que leva em conta não só sua condição, mas a maneira e a intensidade com que é explorado. Desta forma, esses estudiosos os dividem em recursos duráveis e recursos esgotáveis. Isso, então quer dizer, dentro dessa classificação dos renováveis e não renováveis, nós temos o que é durável, o que não é, vamos falar, o que é esgotável, né? Então a gente tem alguns exemplos. Então, duráveis são os renováveis, reprodutíveis, naturalmente recicláveis e inesgotáveis. E nós temos aquele que é considerado esgotável, né? Vamos lá então. Luca, renováveis. Senhor, Oi. licença, mas pode grifar essa parte? Pode. Tá, obrigado. Pode ler, senhor? Pode. Renováveis, aqueles que renovam naturalmente, por exemplo, florestas e animais quando explorados e foram sustentáveis. Tá. Então, um exemplo que a gente tem aí, as florestas, por exemplo, e animais. Por que eles são renováveis? Porque eles se renovam naturalmente, mas quando eles são usados de forma sustentável. É que isso, muitas vezes, o homem não está conseguindo fazer, né? Usar de forma racional, usar de forma sustentável. Vamos lá, Luca, mais um.
Reprodutíveis, aqueles que renovam quando há uma inserção técnica para acelerar o ritmo de produção, de modo a atender às necessidades da sociedade. Por exemplo, a agropecuária e a água. Dessalinação. Desalinização. Isso, ou seja, você tirar o sal da água e a transformar em água potável, né? Então são um exemplo que a gente tem. Porque reprodutíveis, no caso a agropecuária, tanto a agricultura como a pecuária, você tem como de fazer a reprodução daquilo ali, seja ela num ritmo não tão acelerado. E a questão da água, não é à toa que nós temos o ciclo da água, né? A gente estudou isso ano passado, que ela vai se renovando. Agora, se você pegar uma água toda poluída, fica mais difícil de você trabalhar dessa forma, tá? Naturalmente recicláveis. Vamos lá, ô João. Pode ler, senhor? Pode. Naturalmente recicláveis, aqueles que se renovam naturalmente, independentemente da atuação humana, por exemplo, a água e o nitrogênio. Inesgotáveis. Inesgotáveis, aqueles que não se esgotam devido à quantidade existente, por exemplo, a energia solar, eólica, geotérmica, a água, minerais como o ferro. Isso, então aqui a gente está dando alguns exemplos, né? Por que naturalmente reciclável? Porque ela vai se renovando. E o inesgotável, que seria a questão da energia solar, a eólica, né? A água, tudo isso aí. E o minérios, por exemplo, como o ferro, porque você pode estar transformando ele a todo momento. Esgotáveis, João. Esgotáveis, aqueles cuja demanda é superior à sua capacidade de renovação pela natureza, por exemplo, o petróleo, o carvão e recursos renováveis mal utilizados. Isso. Por que que falo, ó, superior à sua capacidade? Se você produz 10 e você consome 20, você está usando mais do que a sua capacidade. Então a gente tem exemplo, o petróleo, por exemplo, ele leva milhões de anos para se decompor, ou seja, para se transformar em uma bacia. E aí você vai lá e retira tudo, por exemplo, em fração de minutos. Então acaba, né? E aí acaba se tornando o quê? Esgotáveis, né? Nicolas, continua para nós, por favor. Tá. Podemos observar, né, senhor? Isso. Podemos observar que a água pode ser um recurso reprodutível, quando a partir do processo de desalinização produzimos água doce para o consumo, ou um recurso naturalmente reciclável, já que toda a água consumida no planeta volta para a natureza através do ciclo da água. Já a exploração das florestas feita da maneira muito intensa, sem representar o tempo necessário para sua reprodução, pode levar um recurso ao esgotamento, fazendo a floresta deixar de ser um recurso renovável e tornar-se um recurso esgotável. Continua? Pode continuar. A transformação da paisagem e o uso dos recursos naturais estão diretamente relacionados com o modo como a sociedade produz e ocupa o seu espaço. Tá, então o que que a gente está falando aqui, né? De alguns exemplos dos recursos, por exemplo, como que a gente deve utilizar. Então tem a questão da água, que ela se renova, mas nós temos também outros exemplos da floresta, que se a gente não tomar cuidado, você acaba usando o quê? Uma quantidade superior ao que ela pode produzir. Então o que que acontece? Isso tudo de acordo com a nossa sociedade. Como será que está a nossa sociedade? Nós temos um texto mais para frente que vai falar, por exemplo, que a sociedade norte-americana, se a gente vivesse num padrão como ela, necessitaria de 4 planetas Terra para que a gente tivesse uma condição legal. Por quê? Acaba consumindo de uma forma o quê? Exagerada, né? Isso a gente tem, é igual ao consumismo. A gente consome de uma forma desequilibrada. A gente usa muita coisa supérflua e coisas que às vezes a gente não usa. Se eu pegar, por exemplo, o guarda-roupa da Giovana e abrir, eu vou ter uma quantidade de roupas superior ao que ela necessita para estar usando. E se tem uma festa, fala assim, ah, vamos, ah, não, não tenho roupa, né?
tô dando exemplo, tá, Gi? É claro que não é o seu caso, tá? Mas por quê? Ah, sapato. Quantos pares de sapato tem? Ah, eu tenho 10, tenho 20. Precisa de tudo isso? Não. Mas é a forma de consumo a qual a gente vive atualmente, tá? São exemplos que a gente tem, tá? A formação geológica do Brasil e os recursos naturais, tá? Quem poderia estar lendo aí? Deixa eu ver alguém aqui para continuar. Vamos lá, Pietra. Eu, Isso. ao falarmos sobre geologia do Brasil, estamos referindo à dinâmica da litosfera, as rochas que a compõem e os processos envolvidos na formação e na transformação. O Brasil é formado, na sua maior parte, por estruturas geológicas que datam da era pré-cambriana, paleozoica e mesozoica. No Brasil, as rochas são antigas, Pode falar. mas as formas do relevo são recentes, pois estão sempre se renovando devido à ação dos agentes erosivos. Assim, parte da cobertura atual data da era Cenozoica. Brasil, Isso. estrutura geológica. Para quem estudou o ano passado, que estava em objetivo, nós fizemos uma atividade sobre a estrutura geológica, a formação geológica do Brasil, onde a gente pegou, por exemplo, umas folhas, onde a gente colou uma na outra, e a gente teve que fazer um desenho representando, por exemplo, a escala do tempo geológico. Então a gente tinha a escala linear e a gente tinha a escala espiral, e aí era para vocês colocarem a teoria da explosão do Big Bang, o surgimento dos dinossauros, o surgimento do homem, né? Então, para quem estava no objetivo ano passado, lembra muito bem do que a gente fez, né? Aí eu até pedi para que vocês fossem na frente, para que vocês apresentassem, né? Sobre isso aí. Fala, Gi. Professor, se eu estiver errado, me corrija, mas a gente aprendeu sobre as pedras sedimentares, né? Também, a gente aprendeu sobre a metamórfica, magmática e sedimentar, mas a gente aprendeu também sobre a formação geológica. Lembra que tinha lá que vocês fizeram atividade, depois eu peguei um papel pardo, colei todas as fitas, a gente deixou em exposição e tal. Né? Então, assim, isso sobre a questão da formação geológica, né? Não só, por exemplo, mas da Terra. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, que a gente falou lá das eras pré-cambriana, paleozoica, mesozoica, os períodos Triássico, Jurássico, né? Que foi aquele tempo onde os aparecimentos, tá bom? Aí agora analisando esse mapinha, né? Esse mapinha sobre a estrutura geológica, né, do Brasil. Como que tá? Então nós temos a legenda, né? E nós temos as cores. Então por aqui eu consigo localizar as bacias sedimentares e os escudos cristalinos, né? Literalmente são a formação que nós temos. E as eruptivas básicas, literalmente em sua formação. Então, por exemplo, escudos, né? Sedimentos recentes, que é do período Cenozoico. Onde que ela se encontra? Então, nós temos a bacia sedimentar amazônica, nós temos a bacia sedimentar do Pantanal, nós temos a bacia sedimentar do Parnaíba, nós temos a bacia sedimentar do Paraná, que são alguns que aparecem para nós. Tá? Depois nós temos as eruptivas básicas, que é onde ela se localiza. Olha aqui a região, né? Já é do período Triássico, né? Depois nós temos sedimentos antigos da era paleozoica e mesozoica. Onde ela se encontra? Nesta região, né? Ó, então, literalmente. E depois nós temos os períodos cristalinos, que é da era pré-cambriana, né? Que nós temos os escudos das Guianas, que está aqui ao norte, e o escudo brasileiro, que se localiza mais ao centro, tá? São algumas formas, vamos falar, de estrutura geológica do território brasileiro. Aí agora nós temos uma perguntinha lá na página 6, né? A análise do mapa permite observar a localização das grandes estruturas que formam a base do nosso território. Quais são essas estruturas e onde elas se localizam? Então a gente acabou de falar. São as bacias sedimentares e são os escudos cristalinos. Bacia sedimentar, Amazônia fica no norte, Pantanal no Mato Grosso do Sul, Parnaíba na região nordeste e o Paraná na região sul. Escudos cristalinos, onde que se localiza? As Guianas no norte e
e o brasileiro na região central. Vamos lá, rapidinho. Um segundinho para vocês escreverem. Pronto? Não. Peraí, senhor, só falta escudos clínicos. Pronto? Sim. Segunda questão, essas estruturas se formaram ao mesmo tempo? Explique. A gente sabe que não, porque as estruturas se formaram em diferentes momentos geológicos. Os escudos são antigos e as bacias sedimentares mais recentes, tá? Então dá para vocês falarem um pouquinho também sobre isso, tá?
E aí, já terminaram? Não, senhor, só falta uma palavra. Sim, senhor. Sim, senhor. Pode falar. Pode dizer. Pronto? Sim. Tá, então vamos lá. Quem gostaria de ler essa parte aqui para nós? Nós temos 3 parágrafos. Vamos lá. Quem vai? João, Pode ser, senhor. Segundo? Léo e Giovana. Vamos lá, então. Os outros eu não vi, desculpa. Depois, se tiver mais alguém, lê mais para frente, tá? Olha, tá, senhor. A superfície atual do Brasil é constituída, na sua maior parte, por rochas sedimentares, algumas muito antigas e outras mais recentes, que deram origem às bacias sedimentares, e por rochas cristalinas muito antigas, magmáticas e metamórficas, que deram origem aos seus escudos cristalinos. Pensando na escala do tempo geológico, há no Brasil estruturas rochosas que datam da era pré-colombiana, com idades que variam de 2 bilhões a 4,5 bilhões de anos, e outras que se reformaram de 1 bilhão a 2 bilhões de anos atrás. Mas há também estruturas mais recentes, que se formaram nos últimos 600 milhões de anos, ou ainda as áreas em formações, como Pantanal Mato Grossense, ou o nosso subsolo tem muita história para contar. A idade e os processos que deram origem a essas estruturas formaram rochas constituídas por diferentes minerais que o ser humano passou a identificar e utilizar, transformando-os em recursos indispensáveis à sua sobrevivência. Esses recursos são requisitados pela sociedade, como acontece com os solos, necessários para a prática da agropecuária e como as matérias-primas para a atividade industrial e agrícola e a geração de energia. Muito bem. Então, como falou aqui, né, a formação, né, deram origem com as bacias sedimentares, os escudos cristalinos e tudo mais. Falando um pouquinho nisso, dá para a gente falar nos 3 tipos de rochas que a gente também já estudou, que são as rochas sedimentares, que são as rochas magmáticas e as rochas metamórficas. O que são as rochas magmáticas? São aquelas que é o resultado através do quê? Do resfriamento do magma. Depois nós temos as rochas sedimentares, que são aquelas que são dadas por camadas, através de sedimentos, né? E por último nós temos a metamórfica, que é aquela que é o resultado das outras rochas, que são levadas em altas temperaturas, né? Elevadas temperaturas e alta pressão. Então ela se modifica. E quando ela se modifica, ela se transforma numa rocha metamórfica. Isso são exemplos que a gente tem, tá? E hoje a sociedade ela está utilizando do máximo de recursos que se tem, né? Não só pela sua sobrevivência, mas até mesmo pela sua ganância, né? Produzir cada vez mais. Vamos lá agora. Bacias sedimentares, né? São formadas basicamente por rochas sedimentares de origem antiga e recente. Estão associadas a esse tipo de formação recursos como o petróleo, o carvão e o calcário. Escudos cristalinos, formados basicamente por rochas cristalinas de origem magmática e metamórfica. Estão associados a esse tipo de formação recursos como ferro, bauxito, alumínio, estanho e o manganês. Muito bem. Carol, você pode ler essa parte para nós? Onde que é, senhora? Eu me perdi. Decomposição. A decomposição dessas rochas no território brasileiro deu origem a vários tipos de solo, como o solo massapé, verdissolo, o solo argiloso, com boa fertilidade, localizado nas áreas do Nordeste, como a bacia do Recôncavo, onde tradicionalmente foi desenvolvida a agricultura da cana-de-açúcar.
e o solo de terra roxa, latoso vermelho, que se apresenta elevado no teor de ferro, fruto da decomposição do basalto, podendo ter média e elevada fertilidade, já que esse aspecto não depende da rocha decomposta, mas também da atuação do clima na sua composição orgânica. Esses solos são associados historicamente à cultura do café, no Oeste Paulista. Isso da terra roxa, o massapé, principalmente na questão da cana-de-açúcar. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né? Os tipos de solo também são formados através da decomposição das rochas, né? E aí, dependendo do solo, ele é bom para o café, ele é bom para a cana-de-açúcar, né? Que são alguns exemplos que a gente tem, tá? Aí nós temos aqui as formas do relevo brasileiro, né? Que para a gente estudar as formas do relevo, a gente tem que entender desde a sua formação, né? Então, para entendermos a distribuição do relevo no Brasil, temos que considerar as forças internas da Terra, denominadas de movimentos tectônicos, as forças externas, os processos de erosão e sedimentação. Quem lembra, por exemplo, dos tipos de movimentação, por exemplo, das placas tectônicas? Alguém se lembra? Senhor, eu lembro, só que assim, ó, eu lembro da gente ter estudado, mas eu não lembro do nome. Ó, eu vou fazer aqui, vocês vão ver se vocês lembram. Você tem isso nessa dancinha, não é? Professor, não é Nossa, choque e Isso. separação? Isso, mas só o que acontece? Convergente, divergente e o conservativo, né? Verdade, senhor, verdade. Isso, que são as formas, por exemplo, de movimentação das placas tectônicas. Quando ela se choca, o que acontece? A gente até falou isso no ano passado, né? Quando ela se choca, automaticamente ela faz isso aqui. E aí ela se forma as grandes cadeias de montanhas, né? E aí, por exemplo, então, quando ela se afasta, é quando se tem os tremores e tudo mais. Não só quando se afasta, mas quando ela se movimenta. Vamos observar com atenção o mapa a seguir com a divisão das placas tectônicas para começar a pensar no assunto. Então, nós temos aqui o mapinha das placas tectônicas. Olha o Brasil onde ele se localiza. Ele está em cima de uma única placa tectônica, né? E ele não tem uma placa que se choca próximo dele, né? Ele tem que ter o quê? Uma separação. Então, o que acontece? Né? Nós estamos num terreno estável, onde a gente não tem, por exemplo, tremores de terra, onde a gente não tem essa movimentação, a questão de vulcões e tudo mais, tá? Então, essa área é onde a gente tem. Olha a setinha aqui, né? Mostrando quando acontece o choque e quando acontece a separação das placas, né? Isso é interessante que a gente pense, tá? Aí nós temos algumas perguntinhas para a gente responder rapidinho. Indique regiões da Terra onde há maior probabilidade de ocorrer a formação de montanhas. Explique como você chegou a essa conclusão. Então, o espaço é onde se tem o quê? O choque das placas tectônicas. Por exemplo, a placa de Nazca e a placa sul-americana, que acontece o quê? Um choque de placas tectônicas. Então, nessa área é mais fácil que se tenha o quê? A questão do dobramentos, formando o que? Cadeias de montanhas. Olha outro lugar que tem também. Não é à toa que essa região nós temos na América do Norte as montanhas rochosas e na América do Sul nós temos a Cordilheira dos Andes, tá? Então são alguns exemplos que a gente tem, tá? Pode estar escrevendo aí. Pois a questão B. Vamos lá, rapidinho. Vou dar um minutinho e já entro na questão B. Pronto? Não. Sim, senhor. Ó a questão B, né?
Pensando na resposta dada à questão anterior, no Brasil há esse tipo de relevo? Não. Por quê? Porque nós temos relevos mais antigos e nós estamos no centro de uma placa tectônica, tá? Olha a questão C. Você diria que o território brasileiro ele é mais estável ou mais instável do ponto de vista geológico? Ou seja, no Brasil é comum a ocorrência de terremotos e atividades vulcânicas? Então, estaria mais estável. Por quê? Porque nós não temos ocorrência de terremotos e nem atividades vulcânicas, né? Pedro, tá conseguindo acompanhar? Léo? Sim, senhor. Sim, senhor. Olha a questão D. Pensando nas questões anteriores, que outras formas de relevo podemos encontrar no Brasil? Os relevos mais antigos, que são os planaltos, as planícies e as depressões. Professor, volta na B, por favor. Vou voltar aí, tá bom? Tá. Pronto? O que você tá rindo, Luquinha? Do barulho da cadeira, senhor. Da minha? É, Não é não, é? não sei. Vou ter que trocar de cadeira, Luca? Pronto? Chegamos aqui à página 8? Sim. Muito bem. Sim, Então, senhor. agora- A minha Isso. também faz barulho, senhor. Mas é bem pouco. Engraçadinho. É que o meu som é bom, viu? Professor, o meu fazia. Mas o meu não faz mais, não. Ah, então tá bom. Acho que a minha eu tô precisando colocar um óleo, né, Giovana? Isso que o meu pai fez. Botou um óleo, daí Ah parou. lá, tá vendo? Então tá bom. Posso fechar aqui? Sim. Muito bem. Cadê o João? Eu acho que Caiu? acho que ele teve um compromisso, eu acho. Ele até avisou pra mim. Deixa ele comigo, deixa ele comigo. Ele falou que ele ia comer e já ia pra um lugar, não sei onde. Então tá. Então vamos lá Vamos pra revisão? Tá. Quem? Ana Júlia, você pode ler o primeiro parágrafo pra gente? Posso. Vamos lá, então. Atualmente, existem aqueles recursos naturais que são de maior utilidade e, portanto, de maior importância para as atividades socioeconômicas. Um deles é um recurso não renovável que se encontra cada vez mais escasso na natureza, podendo acabar nos próximos anos. Tal recurso demanda muitos gastos e técnicas avançadas na sua extração, mas é muito utilizado na produção de materiais, como plástico, e é visto como uma fonte de energia. O trecho acima fala do petróleo, que é um elemento retirado da natureza. Isso, então o que a gente está falando aqui, né? Literalmente a gente fala do petróleo, que ele é o quê? Né?
vamos falar, um minério, né, um recurso natural utilizado e muito utilizado. E ele pode vir a faltar, né? Tá? Então é bom que a gente pense nisso aí. Hoje acabam todos os recursos naturais gerados para 2014. A partir de hoje, a Terra entra no vermelho. Segundo dados da GFN, uma organização de pesquisas que mede a pegada ecológica do homem no planeta. Em menos de 8 meses, esgotamos todos os recursos que a natureza é capaz de oferecer de forma sustentável e no período de um ano. Em 19 de agosto é o dia da sobrecarga da Terra. Isto significa que pelo resto do ano vamos manter o nosso déficit ecológico, reduziremos nossas reservas e aumentaremos ainda mais a quantidade de CO2 produzido na atmosfera. De acordo com os cálculos da GFN, seria necessário 1,5 planeta para produzir os recursos ecológicos necessários para suportar a atual pegada ecológica mundial. Olha aqui que interessante. Então, quer dizer, por tudo que a gente consome, por tudo que a gente faz, em um ano, né, 8 meses a gente já esgotou tudo que a gente tem direito. É como se eu fosse lá, comprasse, fizesse a minha despesa do mês. Quando desse 20 dias, a minha comida tivesse acabado, eu tinha que ficar 10 dias sem comer nada, né? Literalmente seria isso, tá? E aí ele cita o quê? Que para que você tenha, né, vamos falar assim, produtos necessários, a gente teria que ter 1,5 planeta para que a gente pudesse ter vamos falar assim, uma questão ecológica correta. Mas a gente não tem, então a gente tem que se virar com o que a gente tem. E o homem cada vez mais consumindo. A melhor medida possível para a solução ou a diminuição do problema apontado pelo texto acima é reduzir o consumo, reaproveitar os produtos que consumimos e reciclar o lixo. Tá? Essa parte é interessante para vocês pensarem, tá? Quem pode estar lendo aqui esse outro parágrafo? Pode ser, senhor? Pode ser, Gi. Segundo, né? Aqui, isso. Isso. Se cada pessoa da Terra tivesse computador, celular e carro, consumisse a mesma quantidade de água, de cereais e de energia que os americanos, seria preciso 4 planetas para dar conta do recado. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a apropriação de bens de consumo e recursos no mundo atual, é correto afirmar que o padrão de consumo norte-americano evidencia uma relação socioambiental predatória e insustentável. Ou seja, eles estão produzindo eles estão consumindo, né, 3 vezes mais do que poderia. Né? Então a gente também precisa pensar nesse consumo, né? Próximo, quem pode estar lendo? Eu, senhor. Vamos lá, Tiago. Deu sinal de vida, né, Ti? Pode ler? Pode. Os recursos naturais Não, calma aí. E é isso mesmo. Tá pequenininho. Renováveis, como o próprio nome indica. São aqueles que podem renovar-se naturalmente, mesmo após terem sido utilizados nas atividades humanas. Isso não significa, porém, que eles durem para sempre, pois o uso predatório de tais recursos pode levá-los à extinção. A medida de preservação e manutenção dos recursos naturais renováveis são a diminuição do consumo e reaproveitamento dos materiais recicláveis. Muito bem. Então, o que ele está tentando dizer, né? Que para que a gente tenha, olha lá, os recursos naturais renováveis, como o próprio nome indica, são aqueles que podem renovar naturalmente, mesmo após terem sido utilizados. O exemplo disso é a água. Isso não significa, porém, que eles durem para sempre. É isso que a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa usar de uma forma consciente. Olha lá, a medida de preservação e manutenção dos recursos naturais renováveis são a diminuição do consumo e o reaproveitamento dos materiais recicláveis.
Último parágrafo. Quem pode ler? Pode ser eu, senhor? Pode. Tá. Alguns recursos naturais, como a água e o petróleo, são considerados estratégicos tanto pela sua utilização econômica quanto pela sua escassez em algumas partes do mundo. Assim, aquele país que possui maior quantidade ou acesso a tais recursos pode melhorar utilizá-los tanto para a sua população quanto para a sua exploração comercial. Tá, o que está tentando dizer então? Ó, os recursos naturais, como a água e o petróleo, estão dando 2 exemplos. Eles são considerados estratégicos, tanto de questão econômica, né, como pela sua escassez. Não é à toa que, por exemplo, o Brasil é considerado um país rico em recursos hídricos. E aquela região da Arábia Saudita é considerado um país rico em petróleo. Não é à toa que existe muita questão, vamos falar assim, de guerras, conflitos naquela região, né? Então, assim, aquele país que possui uma maior quantidade ou acesso a tais recursos pode melhor utilizá-los, tanto para a população quanto para a sua exploração comercial. Porém, o homem tem a questão da ganância, que ele quer produzir e consumir cada vez mais, tá? Então, são os exemplos que a gente tem. Vocês já deram print na tela? Sim, Sim. senhor. Quer que eu diminua um pouco para ficar uma página só? Ah, senhor, seria bom, por favor. Mas daí acho que vai ficar muito pequeno, né? Ó, como que vai ficar? Acho que vai ficar muito pequeno, senhor. Aí vocês que sabem, tá? Ah, Certo? tá bom. Vou pintar. Peraí, senhor, deixa eu dar um close. Ô, senhor, Pronto, Carol. Oi, pode falar. só tira uma dúvida. Não é da matéria, tá? Mas você pode tirar uma dúvida? Posso, Lucas, se eu puder te ajudar? O cachorro dá trabalho? Hã? O cachorro dá trabalho? Nem me fale, Lucas, você não tem ideia. Sério, senhor? Você tá adestrando ele? Ela Tá é defendendo. terrorista. É, senhor. Ela já comeu até o fio do computador da fonte. Eita. Mentira! Daqui a pouco vai cair a Verdade. internet. Ela é muito terrorista, gente. Vocês não têm ideia. A minha coelha, senhor, assim, ó, a gente comprou um aspirador e vem com a caixa, né? A caixa é mais ou menos assim. Você pôs dentro. Não! Ela começou a roer de fora pra dentro e acabou tudo. Não tem mais caixa de aspirador na minha casa. Não tem. Ela tá sendo um aspirador. Ô, senhor, sabe qual Oi. cachorro que eu quero comprar? Ah. Mas a minha mãe não vai deixar. Eu quero comprar um pitbull, aqueles fortão, sabe? Meu Deus do Pequenininho. céu, não faz isso não. Então, eu quero comprar. A minha mãe não Tem deixa. mais Aonde luz você até o final do mora, ano. Lucas? Não, mas no prédio, mas é porque meu pai ele comprou um terreno. Aí daqui a pouco já vai construir, entendeu? Ah, Aí já bom, tô aí pensando. tudo bem, porque dependendo do Me diz lugar, pra ela... mim se ia comprar um coelho, Luca, Miranda. é mais fácil comprar um coelhinho da Índia ainda. E a minha mãe nem gosta disso, senhor. Ela Que é fala que aquele é um rato. porquinho da Índia. Compre o porquinho da Índia que é melhor, né, Carol? Pra mim tudo bem, senhor. Mas minha mãe fala que é rato, aí eu não gosto, entendeu? Ah, então tá bom. Aonde você vai construir, Luca? Lá no Ermida. É perto Ah, lá da... Da Serra. Isso. Ah, muito bom, tá? Então tá, pessoal. Beijos e tudo de bom pra Beijão, vocês, senhor. tá bom? Tchau. Tchau, senhor. Tchau, até Tchau, quarta. senhor. Tchau, Pedro. Tchau, Cambuí. Tchau, tchau. Tchau, Timóteo. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Tchau. Cuida bem da sua cachorrinha. Falou, senhor! Ela é terrorista. Tenha paciência, senhor. Ela vai crescer. Ela vai. Tomara. Calma, Tchau, mãe. tchau. Ah, tá clicando no áudio. Tchau.